Boa noite, me chamo José Carlos, moro no interior de Minas Gerais, numa cidade bem pequena. Aqui sou conhecido como Zé Coveiro, tenho 58 anos de idade, sou coveiro aqui da cidade. Aliás, tem eu mais um amigo, fazemos escalas no cemitério. Aqui temos muitos casos, muitos relatos de assombro. E eu quero relatar um que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu sempre ouço seus relatos e gosto muito. Eu já até mandei esse relato já até para alguns outros canais no YouTube. Vamos ao relato. Estava sentado numa salinha que tem aqui no cemitério, quando entrou um rapaz comentando sobre um velório que estava acontecendo e que tinha que abrir uma cova urgente, pois aqui as covas são no chão, não são como o pessoal fala, nessa tal de gaveta, e não tinha nenhuma cova aberta. Então corri e abri a cova. Eu passei lá na capela e vi que era uma jovem senhora de mais ou menos 48 anos. Ouvi dizer que ela tinha tirado a própria vida. Que coisa triste. Eu fiquei até meio entristecido pela situação e vendo a família ali chorando, desesperada. Eu abri a cova e falei com um dos familiares e esperei eles vir com o caixão. Eu fui e enterrei ela. Passando 2 dias, eu fiquei à noite com o vigia, pois eu trabalhava uma noite sim, uma noite não com o vigia. E o outro coveiro também fazia também, era um bico que a gente fazia de vigia, né? Era por volta de 2 horas da manhã, ouvimos vozes vindo do meio do cemitério. Eram vozes femininas. Eu e o Luiz, o vigia, fomos ver de onde vinham aquelas vozes, pois pensávamos que era alguém fazendo alguma coisa, algum ritual ali no cemitério. Estava um pouco escuro e as vozes vinham justamente da onde havia enterrado aquela jovem senhora que havia se suicidado. Eu olhei para o Luiz e ficamos arrepiados. Porém, fomos ver. E quando chegamos bem próximo, não tinha ninguém. Ficamos mais apavorados ainda, pois não sabia o que era. Então voltamos para a salinha e fechamos a porta e ficamos a noite toda lá dentro, meio apavorado, porque, como eu falei, muitas das vezes já ouvimos casos aqui e eu já presenciei casos sobrenaturais. E ficamos a noite toda ali. Ficamos até apavorados, até pela manhã, que foi a troca de plantão. Graças a Deus estava tudo bem. Chegou outro coveiro, meu amigo, e passei para ele o plantão. No outro dia, quando eu peguei o plantão do meu amigo, eu vou ser sincero, ele estava muito assustado, meio apavorado. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Perguntei o que havia acontecido e ele não falou nada. Foi embora e falou: não vou voltar mais. Eu queria saber o que tinha acontecido. Ele foi para casa e não falou nada. Eu fui abrir algumas covas e deixei. À tarde, fechei o portão
Esperei o Luiz chegar, o vigia. E nada, deu 9 horas da noite e ele não tinha chegado. E eu, vou ser sincero, já estava apavorado, porque tinha ouvido aquelas vozes naquela noite, pensando em ficar sozinho. Eu entrei na salinha e acabei adormecendo, quando ouvi um grito que me deixou apavorado. Então ouvi voz de mulher batendo na porta, falando: "Deixe-me entrar, por favor." Estava muito amedrontado, era muito pavor, e a voz falou: "Deixe-me entrar." Eu olhei para o relógio e era justamente 3 horas da madrugada. Que pavor! Estava muito assustado com aquilo. E voltou a bater mais uma vez, e eu assustado, tremendo muito. E ficou tudo quieto. Estava muito apavorado, mas queria saber o que era ou quem era. Eu abri a porta e olhei para fora e não vi nada. Saí e fui andando. Passei pela cova daquela mulher que havia sido sepultada alguns dias atrás, que havia se suicidado. Tudo normal. Quando me aproximei para voltar da salinha, de longe, eu vi um vulto e veio se aproximando de mim, murmurando baixinho. Quando se achegou de mim, eu vi, era aquela mulher que eu havia enterrado. Eu saí correndo para o portão e ela veio como se flutuasse na minha direção. Eu corri, pulei o muro, estava apavorado. Corri até a minha casa, abri o portão de casa e gritei para minha esposa: "Abre a porta." Ela perguntou: "Zé, o que havia? O que aconteceu?" Minha esposa ficou apavorada. E eu falei: "Eu vi o fantasma de uma mulher que enterrei há 3 dias." Fiquei apavorado em casa. Minha mulher não acreditou. Ela falou: "Zé, o que é isso que você está falando? Você já trabalha tanto tempo lá, e por que está apavorado desse jeito?" E ele falou: "Não sei, eu sei que estou muito apavorado." Quando deu 4h40 da madrugada, eu voltei para o cemitério, pois estava de vigia lá e não podia deixar lá só. Fiquei sabendo pela manhã que a esposa do Luiz, vigia, meu amigo, havia adoecido, estava muito doente e que não ia mais voltar porque a esposa não estava bem. Pela manhã eu fui para casa e conversei com minha esposa, e minha esposa me orientou, ia até onde havia o túmulo daquela mulher e acender uma vela para ela. Eu fui lá, acendi e falei para ela: "Fique em paz, que todos os dias eu vou vir acender uma vela para você, para você não ficar mais assim e não assustar mais ninguém." Depois que eu acendi a vela, desde aquele dia nunca mais ouvi falar que alguém havia visto alguma coisa. E eu vou ser sincero para você: existem pessoas que morrem sem paz, e o que ela precisa é de luz para iluminar seus caminhos. Esse é meu relato. Obrigado por ter contado. Boa noite. Eu tenho mais relato para falar. Em breve eu quero contar. Muito obrigado. Boa noite. É isso aí, meu amigo. Você ouviu esse relato? Esse senhor mandou para mim esse relato. Zé Carlos mandou esse relato contando o que aconteceu com ele. Caso você tenha algum relato, mande para mim que eu quero contar a sua história. Você que ouviu esse relato, curta, compartilhe, se inscreva, ajude o canal a chegar a outras pessoas que têm relatos para contar.
Relatos do Medo. Obrigado você que tem ouvido, você que tem assistido. Obrigado você que tem se inscrito. Obrigado também, mesmo se você não se inscreveu, quero agradecer você por ter ouvido esse relato. E se você quiser, só se inscrever no Relatos do Medo. Boa noite!